pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um conteúdo aqui para vocês, tá? Falando um pouquinho mais aqui sobre o tijolo ecológico e quais as vantagens de se construir com tijolo ecológico, né? Qual a vantagem que esse material traz para o meio ambiente, né? Para o nosso meio de convívio? O que isso pode nos agregar aqui como sociedade, como pessoas? E vou falar um pouquinho disso aí com vocês, tá, galera? Bem, para a gente poder falar sobre isso, eu tenho que explicar um pouco também para vocês, né? Como que é feito o nosso tijolo ecológico. Você pode ver que em alguns vídeos anteriores você vai ver vários assuntos que nós colocamos aqui no canal, falando sobre solo, falando sobre máquina, compactação, tá? A gente falou muito sobre como que se faz um tijolo ecológico. Bem, e esses aqui nós fizemos na nossa máquina aqui dos fundos, tá? Foi com uma Ecopop da Ecomáquinas, uma máquina muito boa, muito precisa, uma máquina manual que você pode estar levando, né, dentro do seu carro para uma obra sem acesso, não precisa de energia. É uma máquina muito específica para um tipo de necessidade também que você pode às vezes ter, né, um local de difícil acesso. É bem interessante e é uma máquina que eu recomendo para vocês, beleza? Nós temos e nós usamos. Bem, então, eu falei um pouquinho da máquina porque realmente é o equipamento ali que vai estar criando e formando esse material. E esse material, qual é a matéria-prima desse material, desse tijolo ecológico, tá? Bem, a matéria-prima desse tijolo ecológico basicamente é solo, né, terra que a gente encontra no nosso meio ambiente aí, e cimento com água, tá, pessoal? Isso, vamos dizer assim, que seria o nosso, bem na linguagem brasileira aqui, nosso arroz com feijão, tá? É solo, cimento e água. Solo, cimento e água, numa prensa manual, você já consegue fazer um tijolo ecológico normatizado, tá, galera? Tijolo ecológico normatizado, olha que interessante. Aprovado aí, né, todas as diretrizes da ABNT, que é a norma, a Associação de Normas Brasileiras, Normas Técnicas Brasileiras, tá? Então, olha só, nós fabricamos esse tijolo através da base de solo com cimento e adição de água para fazer essa química, né, entre o cimento e a água e a petrificação aí do cimento. Nós utilizamos essa mistura, levamos na nossa prensa e fabricamos o tijolo. E por que ele é tão especial, né? Tecnicamente, ele é um tijolo chamado de tijolo solo-cimento. Você sabia disso? Esse é o nome técnico dele. E popularmente falando, né, eu até digo carinhosamente falando, ele é conhecido como tijolo ecológico, tá? Justamente porque a base da matéria-prima dele é uma matéria-prima de fácil acesso, é uma matéria-prima de baixo argila nesse solo, tá? É uma matéria-prima que não gera aí queimas de árvores para sua cura, automaticamente não gera o CO2 na atmosfera, né? É uma matéria-prima que vai estar gerando uma possibilidade técnica construtiva muito econômica, eficaz, tá? Segura e com baixo resíduo, com baixo geração de resíduo, com baixo entulho, galera. Olha que interessante, tá? Então, como ele é um tijolo, a gente chama ele de ecológico. Um dos principais motivos é que na sua composição do solo, a gente não precisa de utilizar um solo com muito teor de argila, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o solo muito argiloso em nosso meio ambiente, eles são solos de proteções aí de mananciais, proteção de nascentes, né? É um solo muito, vamos dizer assim, especial, né, para nosso meio ambiente. E a gente sabe que o tijolo comum, esse é a principal matéria-prima, né, do tijolo que a gente conhece como tijolo queimado, tijolo cerâmico, tijolo baiano, tijolo 8 furos, tijolo caipira, né, tem vários segmentos aí de tijolos, tá? E esses materiais são a produção desses tijolos. Você pode estar procurando aí, né, no YouTube também, em algum lugar. Você vai ver que assim, se você olhar todo o processo, você vai ver que ela é altamente agressiva para o nosso meio ambiente.
Inclusive a gente sabe que a fiscalização tá assim, pegando mais forte em cima desse pessoal, né, desses fabricantes, justamente para poder trazer um pouco mais de equilíbrio no nosso meio ambiente, né, pessoal? É aquele negócio, o homem ele tem a necessidade mesmo de mudar o meio ambiente para viver, mas ele precisa também gerar um equilíbrio nesse meio ambiente, né? Um exemplo legal que eu tenho, vou citar aqui como exemplo para vocês, né? É a marca IP. Ela tem parte de sabonete, sabões, líquidos, né? E vem lá na caixa que a cada produto que a gente compra, ela planta uma muda de árvore. Então esse é o equilíbrio, né, que esse fabricante trouxe para o meio ambiente, para as pessoas, para poder estar continuando, vamos dizer assim, a necessidade da agressão que ele gera naquele meio ambiente, mas em contrapartida ele está trazendo um certo benefício também para equilibrar esse consumo, né, do nosso meio ambiente, pessoal, tá? Então isso é muito importante porque você está pensando no hoje aqui e pensando também nas gerações futuras, né? E o tijolo ecológico, galera, ele chega todo nessa pegada especial, né? Ela vai ser um material que vai estar solucionando muitos problemas, né, no nosso meio ambiente, porque a matéria, como eu te disse, a base da matéria-prima dele, ele é muito abundante, a gente encontra com facilidade, a extração dele é fácil. Por exemplo, um condomínio, um loteamento que vai estar fazendo desaterro, você pode utilizar o próprio desaterro do seu lote, juntar, né, procurar um fabricante, um especialista no assunto, para fabricar os tijolos da sua casa. Olha que interessante isso. Você usar o seu solo, do seu desaterro, da sua fundação, para poder fazer os seus tijolos ecológicos e poder construir a sua casa. É muito bacana. E com os tijolos ecológicos isso é possível, né? Então, uma parte sim, importantíssima dele não ser agressivo ao meio ambiente é o produto que ele usa, que é esse solo tão abundante no nosso meio ambiente, né? Tão abundante em desaterro. Vários tipos de solo nós podemos utilizar na fabricação do tijolo ecológico. Então, ou seja, não é um tipo de solo só. Vários tipos de solo a gente consegue utilizar com algumas correções que eu já passei para vocês em alguns vídeos anteriores também, né? Como que a gente corrige um solo para ter um bom tijolo de qualidade. E além do mais, galera, é um tijolo que não é queimado. Olha que bacana. Então um tijolo que você tem como base de matéria-prima uma abundância enorme de material, né, que podemos utilizar, e ainda não é um tijolo que sofre queima. Ou seja, na sua composição não vai ter queima de árvores, não vai ter colaboradores ali em situações críticas na parte de saúde, né? Eu já ouvi um dado numa pesquisa, não vou conseguir lembrar a fonte agora, tem muitos anos, foi na época acadêmica que eu vi, que a média, tá, pessoal, estou aqui passando para vocês uma informação de memória, tá? A média é de 15 anos de um trabalhador de uma olaria convencional já poder gerar alguns problemas graves de saúde por causa do tipo da atividade. Isso realmente é muito preocupante, a parte humana do processo, né? Justamente por causa dos altos fornos que utilizam, a forma de retirar o tijolo dos fornos. Então existe uma série de situações muito complicadas e realmente é onde a fiscalização está indo mais pesado também, tá, galera? Então imagina, a gente tem um produto que não vai estar queimando árvores para sua produção. Olha só que especial, eu já falei aqui do solo, né? Que já é muito bacana isso. E agora você tem um produto que não tem queima de árvores para se fabricar. Olha que bacana. De fato, pessoal, ele tem o cimento, né? Que vamos supor que também é uma atividade agressiva ao meio ambiente. Mas a quantidade de cimento que vai nesse produto é em torno aí de 8 a 15%. É uma baixa quantidade de produto dentro de um tijolo. Então, por mais que ainda tenha uma parte química, né, vamos dizer assim, mais agressiva, que é o cimento, a maior parte do produto a gente utiliza um solo que pode ser um solo reaproveitado, de desaterro, um solo de caixa de areia, estradas, né, de terra, que a gente tem muito, área rural que pode ser utilizada. Então tem uma imensa gama de produtos aí que a gente pode utilizar para a fabricação do tijolo ecológico. Tá? Então, ou seja, além de ter um material muito abundante, além de ser um produto que não gera queima de árvores na sua fabricação, porque ele é curado, galera,
igual uma laje, né? Ele é curado com o cimento e a água, com essa reação química e com a compressão que existe nesse material. A máquina comprime, trazendo mais resistência a esse material, mais resistência a esse tijolo, né? Solo cimento, esse tijolo ecológico, tá? Então o processo de produção já traz alta resistência e ainda tem um pouco de cimento para gerar ainda a resistência superior, né? Para estar juntando ali as partículas para gerar uma resistência a mais. Então, galera, com tudo que eu te disse, tudo que eu disse para vocês, a gente já consegue perceber o quão especial é esse material, tá? E galera, vamos lá, falando um pouco de construção. Imagina, você vai ter uma construção que vai gerar baixo resíduo, baixo entulho na sua obra. Existem estudos já que falam também que em torno de a cada 4 a 5 casas construídas, galera, nós temos uma casa jogada no lixo por causa de tanto de entulho. Quem conhece um pouco de obra das convencionais, você sabe o que eu estou dizendo, né? Primeiro você constrói tudo, depois você quebra para passar a mangueira, depois você chumba de novo, depois você quebra para passar a hidráulica, depois você chumba outra vez, né? É aquele monte de quebra-quebra, você vai chumbar uma caixinha, quebra, você vai passar uma tubulação, quebra. É muito quebra-quebra numa obra convencional. E todo esse quebra-quebra, galera, imagina, é material, é mão de obra impregnada ali. E tudo isso indo para caçamba de entulho. Isso é muito negativo, isso é muito ruim. Para o seu bolso também que está construindo. Nós atendemos um cliente em Capelinha, Minas Gerais, que é uma história sensacional. É uma casa de padrão baixo, né? Desculpa, não padrão baixo, mas é uma casa de metros quadrados baixo, tá? Uma casa de padrão médio. Essa casa ela tem 86 metros quadrados de casa, de construção, de alvenaria. Nós gastamos lá 16 mil tijolos, né? Porque um telhado embutido, teve a platibanda, caixa de a vedação, o fechamento da caixa de água. Então nós gastamos 16 mil tijolos nessa casa. E olha que impressionante, retirou meia caçamba de entulho dessa construção. O cliente ficou assim abismado, o vizinho dele construindo e direto saindo caçamba de entulho, direto saindo caçamba de entulho. E na obra dele, no finalzinho da obra, ele tira meia caçamba de entulho. Isso porque ele ainda mexeu com uma terra atrás, lá no fundo da casa dele, e tirou um pouco de material, aonde conseguiu encher meia caçamba de entulho, galera. Olha que interessante. Então, toda a técnica construtiva, né, você pode ver, você não vai furar, você não vai ficar quebrando. Então isso economiza muito entulho na sua construção. Menos material desperdiçado, menos tempo e dinheiro jogado fora, menos aluguel de caçamba. Então assim, realmente o impacto que é gerado com a construção, com a técnica construtiva, com o tijolo ecológico é muito baixo. Eu tive uma pessoa me questionando, Frank, mas todo tijolo é ecológico porque vem da natureza, vem da ecologia, tal. Eu falei assim, não, de certa forma você tem razão. Mas o tijolo ecológico, conhecido carinhosamente com esse nome, que é o tijolo solo cimento, a agressividade dele no nosso meio ambiente é muito baixa. Comparada com os outros materiais, a gente pode dizer que é zero, tá, pessoal? Comparado aos outros materiais que tem de técnicas construtivas. Então realmente é um material muito especial e a gente tem diversas vantagens. Galera, eu ainda não comentei com vocês. Imagina, nesse produto a gente ainda consegue trabalhar com agregados de resíduo de construção. Imagina, além de você gerar um impacto baixíssimo no meio ambiente, você contribuir com o meio ambiente utilizando esse material, a escolha desse material na sua casa, usar o seu próprio solo para fazer o seu tijolo. Você ainda é possível utilizar resto de construção do seu vizinho, do seu bairro, triturar e utilizar nesse material como base, como agregado do tijolo ecológico. Olha que interessante. Você pode usar resto de plástico triturado, né? Você pode usar a própria argamassa mesmo, concreto. Tem tantos materiais que já utilizou, casca de coco. Teve um trabalho de uma pesquisadora que usou cédula do Banco Central, cédulas antigas já, que era lixo, né? E reutilizou no tijolo ecológico. Então tem tantos materiais, vidro, galera, vidro triturado, fica muito bonito o tijolo, né? Com resíduos de vidro. Então é um material excepcional, é um material muito especial. Eu quis falar um pouquinho disso para vocês,
né, da importância que se tem um tijolo ecológico no nosso meio ambiente, na parte construtiva e em todas as atividades que gera, né, hidráulica, elétrica, estrutural, sobre o tijolo ecológico. É realmente sensacional e além disso você vai ter uma casa bonita, uma casa elegante, você vai ter uma casa térmico e acústico, porque a precisão térmica e acústica desse material é impressionante também, galera. Então assim, muitas vantagens. Eu recomendo que você veja alguns vídeos também que a gente já falou sobre o tijolo ecológico, montagem, primeira fiada, falando sobre os furos. Tem muito material bacana que você pode assistir. Bem, se você gostou dessa dica, se você gostou desse assunto, eu peço que você nos ajude também, né, galera? Dá um joinha, compartilhe, comente. Comenta aí alguma coisa, o que você achou, o que você acha do material, se você tem alguma dúvida sobre o tijolo ecológico, fala comigo, a gente vai poder estar esclarecendo para você, galera. Valeu? Muito obrigado até aqui pela sua atenção, um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.